Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Prânica. Somos uma ONG sem fins lucrativos, atuando há mais de 25 anos com temas espirituais, vida após a morte, atendimentos, cursos e casos reais de apometria, doação de energias, técnicas, práticas bioenergéticas e palestras. Oferecemos vários caminhos para que você se conecte à sua espiritualidade. Venha conosco nessa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Bem-vindos a uma jornada verdadeiramente única, onde o passado se entrelaça com o presente, e sombras são desvendadas. Uma história envolvente baseada em eventos reais que levará você a um reino de mistério e redenção. A Jornada da Cura é um conto que mergulha nas profundezas da psique humana, guiando-nos por um labirinto de emoções e revelações que desafiam nossa compreensão. Capítulo 1. O início. Tudo começou quando Natália nos procurou para atendimento apométrico, uma mãe amorosa buscando ajuda para seu filho, Marcos. Meu filho, um jovem atormentado por visões, vozes e uma escuridão que o consome. Ele está ficando violento, sem controle. Parece possuído. Não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Ele não dorme, não se alimenta direito. Parece outra pessoa. As palavras de Natália ressoam na escuridão, implorando por uma solução, criando uma atmosfera de urgência e desespero que nos envolve. Marcos, seu filho, à margem da sanidade, descreve sua própria agonia de maneira mais profunda e intensa. Vejo sombras onde deveria haver rostos, escuto sussurros que me empurram para o abismo. Não durmo, pois meu sono é habitado por pesadelos que se tornam realidade, uma realidade sombria que se desdobra diante dos meus olhos. Sinto que meu corpo não me pertence. Os pensamentos nem sei se são meus. Estou perdendo o controle. Não sei mais o que é real. Vivo uma realidade paralela. Sombras e pessoas. Ou seriam pessoas sombras? Capítulo 2. Perturbações. Animações etéreas adquirem uma nova complexidade e textura. Antes do ritual apométrico começar, sensações estranhas percorrem os médiuns, criando uma atmosfera palpável de mistério. Imagens fragmentadas se formam, e uma narrativa oculta não apenas se revela, mas também se aprofunda, envolvendo-nos ainda mais. Os médiuns compartilham suas impressões, revelando um universo oculto com uma intensidade antes não explorada. Um frio percorre nossas espinhas, nossos pés e mãos gelam, como se tocássemos o véu entre dois mundos. Imagens de um passado distante dançam em nossas mentes, esperando serem decifradas, desvendando mistérios que desafiam nossa compreensão. Capítulo 3. O passado se revela. Cenas dramáticas do século XIX na Inglaterra ganham vida com uma riqueza de detalhes que cativa e transporta os médiuns para essa época. Numa reviravolta no tempo, testemunhamos o amor proibido entre Marcos e Paulo. Uma promessa quebrada e um coração destroçado lançam sombras que ecoam nos corredores do tempo, agora de uma maneira que nos prende ainda mais. Paulo, o noivo, expressa sua própria tragédia com uma intensidade devastadora. Meu amor, selado por um destino cruel. Vejo Marcos, meu amante proibido, assistindo-me casar com outra pessoa. Seus olhos tristes assombram meus dias, uma assombração que transcende o tempo e espaço, me tiram o sono e atormentam o meu ser. Sou prisioneiro dos meus atos, no cárcere do sofrimento, pela eternidade dos meus pensamentos. Capítulo 4. Do amor ao ódio. Animações sombrias revelando um soldado em fúria são agora mais vívidas e perturbadoras. Marcos se transforma num soldado sanguinário, uma expressão da raiva, dor e desespero acumulados pelo coração ainda em pedaços. Espadas cortam o ar, cabeças são exibidas como troféus, e a escuridão encontra sua morada. Tudo narrado por Marcos com uma intensidade que nos faz sentir a angústia de suas batalhas internas. Marcos, o soldado, narra suas próprias batalhas internas de uma maneira que nos envolve completamente. Cada vítima era um eco de minha própria dor. Eu gritava, não com palavras, mas com a lâmina que cortava a alma daqueles que cruzavam meu caminho. Uma trilha de desespero e destruição que se estende diante de mim. Capítulo 5. A verdade revelada. Animações representando relações complexas se tornam ainda mais intrincadas e envolventes. A verdade emerge de maneira mais profunda, envolvendo-nos nas complexidades do passado. Os médiuns relatam que Natália, no passado,
foi a noiva de Paulo. Um amor proibido que se torna a semente do abandono e da traição. As cicatrizes do passado ecoam nas relações atuais, agora de uma forma que nos faz refletir sobre as consequências inevitáveis das escolhas feitas. Natália, mãe de Marcos, reflete sobre sua participação nesse intricado drama com uma sinceridade e intensidade que ressoam em nossos próprios corações. Ela nos conta que, em uma vida passada, fui a causadora involuntária da dor de Marcos. O amor proibido que desencadeou a tragédia agora se manifesta em seu tormento, uma teia complexa de destino e arrependimento. Capítulo 6. O mal revela sua face. Imagens sinistras de um obsessor meio cobra, meio mulher, adquirem uma qualidade mais vívida e perturbadora. Cobras e mulheres entrelaçadas, símbolos de obsessão, aprisionam Marcos. Uma dança tenebrosa entre o material e o espiritual se desdobra diante de nós, onde a mente doentia atrai as sombras que se alimentam de seu tormento, uma representação visual que nos envolve ainda mais. Marcos, agora no presente, descreve a agonia da influência obscura com uma profundidade que nos faz sentir o aperto das cobras ao seu redor. Cobras venenosas enroscam-se ao meu redor, apertando minha alma. Suas presas injetam dúvida, medo e desespero. Sou a presa, e eles, os caçadores invisíveis, uma batalha constante entre a luz e as trevas dentro de mim. Capítulo 7. Diálogo com as sombras. Animações mostrando a interação com entidades sombrias são agora mais sinistras e envolventes. As trevas revelam seu jogo de uma maneira que nos mantém à beira de nossos assentos. Através dos médiuns, eles nos dizem que mentes desequilibradas são terrenos férteis para a obsessão, e o ciclo vicioso de nascer em ambientes doentes para drenar suas desarmonias e desequilíbrios será contínuo até que seja expurgado as trevas que habitam seu ser, e os seus atos sejam dignos de merecer uma nova oportunidade de renascer com uma mente equilibrada. A maioria que recorre à sua intelectualidade para prejudicar o próximo vem com graus variados de demência para não cometer os mesmos atos do passado, drenando assim, através da prisão de seu intelecto fragilizado, os horrores praticados pela mente antes diabólica. o desespero é desvendado de uma maneira que nos faz refletir sobre a fragilidade humana. Diálogos aterradores das trevas são proferidos com uma intensidade que envolve nossos sentidos. Prosperamos na fragilidade humana. As mentes desequilibradas são nossas portas de entrada. Em sua agonia, encontramos nosso alimento, em sua dor fazemos nossa morada. Uma revelação que ecoa sombriamente em nossa própria compreensão da natureza humana. Capítulo 8. O tratamento. É feito o procedimento com as técnicas da apometria, com auxílio dos guias espirituais, as sombras são dissipadas, aparelhos extrafísicos são recolhidos, as entidades são tratadas, o ambiente fica leve e a luz se faz presente. A cura começa com a consciência. Esse é o primeiro passo para a transformação. Natália e Marcos são aconselhados a buscarem conhecimento e desenvolvimento espiritual para fortalecerem os escudos contra as sombras, criando uma imagem de renovação e transformação que ressoa em nossas próprias jornadas. Natália nos conta no relato abaixo que só tenho a agradecer a vocês e à espiritualidade. Agora meu lar tornou-se um templo, onde a luz da espiritualidade afasta as sombras. Cada passo é uma jornada rumo à cura, uma escolha diária de rejeitar a escuridão, uma jornada que nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e caminhos. Capítulo 9. Conclusão do atendimento. Hoje testemunhamos o desenlace da jornada de Marcos e Natália com uma profundidade emocional que ressoa além do tempo. As sombras, agora dissipadas, deixam espaço para a luz da redenção. Marcos, um guerreiro ferido, caminha em direção à cura, e Natália, a guardiã de esperanças renovadas, olha para o futuro com gratidão, uma conclusão que nos deixa com uma sensação duradoura de reflexão e esperança. A jornada da cura é eterna, um ciclo de desafios e triunfos. Em cada passo descobrimos que a verdadeira cura reside na aceitação e na transformação. Que Marcos e Natália sejam faróis de inspiração para todos nós, uma mensagem que ecoa em nossos corações. Capítulo 10. Agradecimentos. Chegamos ao fim desta epopeia espiritual.
e queremos expressar nossa profunda gratidão por compartilhar este momento conosco. Agradecemos pela sua atenção, pela sua busca de conhecimento e pela sua conexão neste espaço de narrativas extraordinárias. Uma expressão de gratidão que ressoa além das palavras. Aqueles que se identificaram com esta história, saibam que não estão sozinhos em suas jornadas. Que cada desafio seja uma oportunidade para crescer e encontrar a luz que brilha dentro de cada um de nós. Uma mensagem que permanece conosco muito além do fim desta história. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis. Até a próxima viagem pelos mistérios do inexplorado. Entenderam o que aconteceu aí? Olha, o Marcos, filho da Natália, a Natália nos procurou dizendo que o Marcos... Espera aí com os comentários aí, não desvia meu pensamento, Ivan. Não coloca nada na tela aí não, depois você põe. O Marcos, muito desequilibrado, ele rugia igual um bicho. Ele urrava dentro de casa e rugia e não olhava para a mãe dele. E tratava a mãe com indiferença, meio com raiva, indiferença. O pai separou da mãe, ele tinha raiva do pai também, então ele é muito complexado. Então procurou, ele aceitou, passou. Ele havia sido evangélico, então ele tinha restrição também, muito com essa questão espiritual. Na outra vida, o Marcos era homossexual e gostou de um homem, o Paulo. Eles eram amantes. Só que o Paulo, ele tinha uma noiva, ele estava para casar. E o Marcos se apaixonou por ele profundamente. E o Paulo acabou casando com essa outra moça. E o Marcos, sofrendo esse baque de não poder viver com a pessoa que ele amava, ele ficou extremamente... Diminuiu a luz dos olhos dele na hora que ele viu o casamento lá, digamos. Ele perdeu a vontade de viver, ficou com ódio terrível. Falou, se eu não posso ser feliz, ninguém mais vai ser feliz. Por que eu não posso? Então ele se revoltou. Muita gente pensa assim, né? E aí ele era um soldado, ele se alistou depois e virou um soldado, não sei dizer com certeza, mas ele foi extremamente cruel na guerra. Então pessoas que eles prendiam, que não precisavam matar, ele torturava, chegou a arrancar a cabeça das pessoas. E assim, sempre com muita maldade, muita planejamento, malevolência em tudo que ele fazia. O que acontece? A hora que ele fez isso, ele sintonizou com as trevas. Porque quem faz essas coisas não são pessoas do bem, certo? Ele deu guarida, ele abriu as portas, falou, pode entrar. E aí ele começou a fazer tudo que vinha na mente dele. E aí ele torturou, matou, sacrificou. Por isso tinha muita gente correndo atrás dele, perseguindo ele urrando, ele escutava, ele via na casa dele, no quarto, entendeu? Por isso, eram perseguidores do passado, pessoas que foram mortas por ele. Fora isso, ainda tinha as pessoas do mal que usaram ele para fazer o mal naquela época e nessa vida também estavam tirando uma casquinha ali, aproveitando as energias. Então, como tinha a ver com energia sexual, ele estava cheio de... Tinha cobras, nós não entramos tanto em detalhes aqui, mas tinha cobras amarradas da cintura para baixo dele. Os médiuns sentiram, depois o Ivan pode confirmar um pouco aí. A Angélica também está aí, se quiser comentar alguma coisa, digita aí. Mas os médiuns perceberam que estava apertado o corpo, da cintura para baixo, justamente na parte sexual, mas com bastante intensidade mesmo. Então drenava a energia sexual dele. Eu perguntei para a mãe dele, né? Nós tivemos a intuição de perguntar se ele era homossexual nessa vida. Ele falou que não, mas também ele já tem mais de 20 anos e não tem namorada, não faz nada com ninguém. Diz que ele não sente vontade de namorar. Por quê? Essas cobras, essas mulheres em forma de cobra, com aparência de cobra, estavam drenando a energia sexual dele. Então ele não sentia nada porque elas arrancavam tudo, né? E foi visto a imagem de uma mulher, metade cobra, metade humano, e as presas no cérebro dele, fincada na cabeça dele, do rapaz, do Marcos, ok? Marcos e Natália são nomes fictícios, hein? Não podemos dizer o nome das pessoas aqui, tá bom? Que mais aqui? Ele desprezava muito a mãe e não gostava muito do pai também. O pai, adivinha quem era o pai? O pai era o tal do amante dele lá. O marido da Natália também. O pai dele era o Paulo da outra vida, o namorado dele, o amante dele, ok? O pai abandonou a família, não conseguia viver com aquilo. Ele ficou com remorso também de ver do jeito que o Marcos se transformou na outra vida. Então esse é um dos casos, né? Ok, galera? Agora se quiser colocar algum comentário aí, se quiser complementar
complemente aí. Parece uma radionovela ilustrada, com IA, amei. O Ivan que fez tudo isso daí. Eu nem não entendi. Conde, interessante. Bom, bacana, muito legal, muito caprichado no vídeo. Muitas horas aí para fazer isso. Estamos aprendendo. O Ivan que fez, parabéns por mais esse trabalho belíssimo, gratidão. Muito bem elaborado o vídeo, parabéns pela produção. André, legal. Lili, eu nem consegui assistir direito, tem pavor de cobra lá. Mas nem todas as cobras aparecem com a energia do mal, tá? Tem cobras, animais de poder que são usados e que vêm para limpeza, tá? Vou dar um exemplo aí para quebrar esse paradigma aí da Lili, ok? Aquelas cobras, Lucas dizendo top. Nós já vimos atendimentos onde uma pessoa cometeu suicídio e ela incorporou no médium, num trabalho espiritual. E ela estava cheia de larvas astrais, cheia de tipo lesma preta pelo corpo, tudo pendurado assim. Aí apareceu uma cobra enorme, uma jiboia, com a cabeçona que parecia um Rottweiler. Cadê minha mão aqui? Enorme. Assim. Enorme, bem grossona. E todo mundo ficou com o olho assim. É lógico, era espiritual, né? Apareceu, foi assim, e chegou perto desse espírito, cometeu suicídio, foi se enrolando ao redor dele. É uma história bonita que eu vou falar, tá? Apesar de ter a cobra, viu? Quem falou que tem moto? Quem falou aqui que tinha medo, tá? Então foi subindo e comendo as larvas astrais, as lesminhas pretas lá. Foi comendo a jiboia. Subiu até a cabeça, chegou aqui no alto. Lili. Então, chegou aqui no alto, ela desenrolou e voltou a descer assim para baixo. Aí nós temos alguns portais abertos, né? Que nós já trabalhamos na Umbanda também. Ela foi lá num portal que estava aberto e começou a regurgitar, cuspir lá tudo as lesmas, as larvas astrais que ela tirou do corpo da pessoa. Ela estava ajudando a pessoa, tirando a energia negativa dela. E aí passou isso, ela se afastou e ficou em pé, ereta, e aí abriu um clarão de luz no alto e os amparadores puxaram ela. Ela foi colocada ali para ajudar. E ela já apareceu algumas vezes, tá? Apareceu até no Batuíra, lá em Poá, apareceu. Ela faz parte da equipe espiritual, digamos, de ajuda. Então, ok? Aqui o Tururu perguntou se a libido do Marcos voltou com o tratamento. Não sei, mas foi indicado para eles continuarem no trabalho espiritual, tomando passe e tudo mais, ok? Ô, Ricardo, eu também tinha isso de cobra, viu, Lili? Até o meu guia apareceu e ele trabalha com essa linha de cobra. Aí eu falei, caramba, bicho. Ele falou, não tem medo, é para ajudar. E tem a cobra que trabalha com a gente aqui no espaço também, que é enorme. Sei lá que tamanho que é. Essa daí trabalha, ela vem vários trabalhos, ela fica, às vezes enrola aqui enrola e sobe, fica em pé, né? Enrolada, de proteção um tempo, faz a limpeza, é maravilhoso, é uma energia da natureza maravilhosa, né? Eu vou contar um caso aqui também. Há muitos anos atrás, aproximadamente 2005, né, nós temos amizade com o Wagner, sempre levei ele para fazer palestra em vários lugares, ele pediu uma vez para eu levar ele em Santo André. Eu fui lá em São Paulo, de Suzano para São Paulo, peguei ele, levei para Santo André, depois levei de volta para casa dele e voltei para cá. Triangulei aí, né, demorei horas. E nesse centro de Umbanda, estava tendo uma palestra que ele fez, é claro, e ele falou para todo mundo lá, tem até numa live, ele comentou isso daí, tinha uma jiboia espiritual em cima do templo de Umbanda protegendo. Por quê? Porque os seres humanos, quando desencarnam, têm alguns medos. É lógico, todo mundo tem medo de cobra, tem medo de lobo, tem medo de algumas coisas. Então, eles usavam a jiboia para assustar os obsessores que queriam roubar a energia lá. A Adriana é de Santo André. Aí, foi em algum lugar lá. Me fez pensar sobre pessoas com esquizofrenia. Então, esquizofrenia, todos os problemas mentais, cara, nós poderíamos dizer, meu amigo, que são no mínimo 90% espiritual, ok? No mínimo 90% espiritual. Trabalho lindo e direto, legal, gratidão, gente. É tanta gente que o Ivan colocou aqui que travou minha língua, eu nem consegui agradecer todo mundo. Simone, Adriana, Kátia, Lili, todo mundo aqui. Lili Ferreira, gratidão. Kátia, boa noite. Tá ok? Adriana Pinheiro, eu sou de Santo André. Aí, Adriana, pode ser que você já foi num desses lugares aí. Eu não lembro o nome também, já tem quase 20 anos. Tururu, pessoas que não têm muito a libido aflorada, pode ser algo ruim? Não sei dizer. Tem N possibilidades, né?
Porque tem a parte física sempre, a gente tem que ver a parte física, se é só uma questão energética física ou se tem alguma questão espiritual, tá? Suzana, a Natália, nesse caso, entrou na outra vida sem ter noção do enlace dos dois rapazes, ainda assim teve esse débito para ser quitado nessa encarnação? Vamos lá. Ela, digamos, foi o pivô de fazer o Marcos se sentir mal, certo? Porque ela sendo noiva do Paulo, os dois fizeram mal, ficando juntos e o Paulo não ficando com o Marcos, digamos assim. Então, ela no futuro quis resgatar isso, ela ficou com remorso de ter visto o que ela fez. Então, ela pediu para nascer como mãe do Marcos, ok? E ela relata que no começo da vida dela, ela teve uma vida meio conturbada, onde ela usava drogas, ela bebia. Onde o rapaz nasceu era um lugar que não era muito aconselhável, as pessoas ao redor e tal. Então o guia passou uma mensagem, né, Ivan? Tá aqui, deixa eu ler aqui. Ó. Vocês perceberam ali, né? Foi legal. Fala, deixa eu ver se eu foi essa mulher cobra, ela passou um recado falando. Falou assim, ó. Ela fala que atuam no nível que favorece eles. Então, o rapaz tinha um desequilíbrio de maldade. Então, se ele foi um frei, se ele foi um padre, se ele foi uma pessoa benevolente numa outra vida, esse nível que está dentro dele não dá brechas para que ele seja atacado. Mas o nível de violência, de crueldade, abre para que ele seja atacado. Então, ela fala que atuam no nível que favorece eles, ok? O rapaz vibra isso, favorecendo o acesso quando pulsa, quando brilha alguma coisa de desarmonia sexual, ou de ódio, de raiva, tudo mais. Ele urra, ele tem raiva, ele parece estar incorporado o tempo todo. Uma mente doente, aqui vai a explicação, ó. Uma mente doente tem que nascer num ambiente doente, miserável, violento. Então, na barriga da mãe, ele já foi forjado naquele ambiente. Obrigatoriamente nascer lá, para drenar isso dele, através da dor, do desequilíbrio e tudo mais. Por isso que a gente passa por experiências na vida, é para ir drenando as nossas desarmonias, tá? É uma maquita. Você era um porco-espinho quando nasceu, cheio de pontinha, tem que transformar numa pérola. Como é que transforma um porco-espinho numa pérola? Passando a maquita. Só que vai doer para tirar cada espinhozinho, ok? Olha que exemplo da hora. Então vamos lá. Tem que ser forjado naquele ambiente, assim, para drenar. Drenar isso. Eles falam como que a pessoa vai expurgar essa violência, essas coisas de maldade dele. Ele não pode ser o gerador de mais coisas negativas, senão amplia o débito espiritual dele. Ele tem que ir sentindo o que ele fez, como se fosse um teste que ele tem que passar por aquilo, por aquelas situações e tentando resistir. Dá mesmo exemplo daquele que eu falei do rapaz que pode ter alguém roubou na outra vida, vai passar por dificuldade financeira nessa vida. Aconteceu comigo isso, gente, vai. Vou dar um exemplo aqui, que eu tive muitos problemas financeiros nessa vida. E as pessoas vinham, eu tive 3 propósitos, eu e Ivan, desviar um pouquinho aqui, mas é elucidante, tá? Elucidativo. Na época que nós estávamos mais quebrados, eu perdi casa, carro, moto, cartão de crédito, tudo por causa do comércio. Nesse comércio que o Wagner vinha dar palestra. Enquanto eu estava perdendo muito dinheiro, eu estava progredindo espiritualmente, aumentando cada vez mais meu trabalho espiritual. Foi uma troca justa. Não venci, digamos, financeiramente, mas estou aos poucos quitando as dívidas do passado. Bom, veio pessoas que trabalhavam para nós, que o lugar era grande, era palestra para 100, 150 pessoas, então tinham pessoas que trabalhavam para nós, que eram até policiais, tá bom? Segurança. E uma vez veio uma pessoa e propôs para mim o seguinte: Ricardo, eu estou vendo que você está quebrado financeiramente, aí está com problema, eu vou te fazer uma proposta. 3 propostas ele fez. Falei, o quê? Ele falou, você tem máquina de cartão de crédito, né? Tem. Isso aí foi em 2002, mais ou menos. Falei, então, vamos passar um cartão clonado aqui de R$500, eu lembro até o valor, te dou 250, fico com 250. E eu devendo até o tutano do osso, até luz cortada, água cortada, aluguel protestado, tudo. Eu te dou o dinheiro. E eu, travei, não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Como não? Tem um monte de gente que faz, um monte de comerciante, conheço um monte de gente, trabalha na noite, aí eu falo, não posso. Eu aprendi, né, eu não falei para ele, mas eu pensei, eu aprendi muito bem no umbral como é que é. Meu lugarzinho lá está quente, eu não quero voltar para lá. Não posso fazer nada de errado financeiramente. Tá. Segunda proposta. Você quer um kit estelionatário? Eu falei, o que é isso? Ele falou, é um talão de cheque de 50 folhas para empresário, né? E com um RG, com a sua foto, com o nome de outra pessoa e o CPF de outra pessoa. Juro por Deus que fizeram isso. Ofereceram para mim, para nós, para mim e para o Ivan. Né? Eu falei, não quero. Eu falei, o que eu vou fazer com o talão de cheque? Ele falou,
Você vai passar 50 folhas comerciais de empresas sem fundo. Até o pessoal vinha atrás. Eu falei, não posso, cara. Eu falei, você é trouxa, hein? Você é otário. Falou assim para mim. Você não está afim de ganhar dinheiro? Eu falei, eu estou, mas não assim. Senão eu virava traficante, né, meu filho? Eu quero ganhar dinheiro honestamente, prestando concurso, fazendo coisa certa. Não isso. Mas é um teste. Onde eu escorreguei, enfiei o pé na jaca, escorreguei na maionese, na casca de banana. Vamos testar. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Você foi repetir matemática. Então, vamos fazer uma nova prova de matemática para ver se você passa. Ok? E a terceira e última, ele falou assim, você quer comprar um caminhão de bebidas roubado? Eu falei, não. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente contrata um motorista, pega, sai da empresa, ele vem aqui, descarrega aqui, ele fala que foi roubado. Eu falei, não. Ele falou, cara, não dá para você ganhar dinheiro assim. Você é um trouxa, você é um otário, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, não desse jeito, meu amigo. Então você vai ter que provar ali que você é macho mesmo, que vai dar porrada. Não vou fazer coisa errada. Não vou fazer coisa errada. Pode me cortar no meio, fazer picadinho, caldo quinor. Não vou fazer coisa errada, ok? Então tem que ser assim. Você nunca vai formar uma espada, uma boa espada de um samurai, de um soldado, de um guerreiro, se você não pegar. Tem que pegar um minério lá da encosta, colocar no fogo, virar aquela bolinha de vermelhada, laranjada, martelar, levar no fogo, martelar, colocar na água, martelar, passar no esmeril, ok? Para virar uma espada. No esmeril para virar uma espada. Uma verdadeira espada de samurai, certo? Senão você não é. Você vai ser uma Maria mole. Se você não se esforçar para se vencer seus defeitos, você vai ser uma Maria mole e não um instrumento de trabalho da espiritualidade. Professor Ricardo, Luian, é de regra todos os pais e filhos terem questões para resolver as suas vidas? Não posso dizer isso daí. Mas já vimos muitos, porque o maior amor que existe no mundo é de mãe e filho. Eu já vi vários casos, eu conheço vários casos, até na minha família, tá? Que são resgates, mas não quer dizer que são todos resgates, porque a gente vem por amor e também, às vezes, tem alguma ovelha negra que a gente traz para resgatar. Uma família bem equilibradinha, você pega um que você desviou lá do passado, você traz para cá. Imagina. Vamos lá, Raquel. O Saulo Caldeirão conta que tentou continuar com a loja, os caminhos desviaram e foram para a medicina. Exatamente. O Ivan falava isso. O Ivan tem a sensibilidade. O Ivan falou, caramba, a hora que o Saulo... Eu falei pro Ricardo, quando ele tocou nesse assunto, eu já comecei a sentir obsessão, cara. Eu já parei de assistir o Saulo, quando ele falou da loja. Falei pro Ricardo, tem alguma coisa estranha aí, ó. Não falei? O Ricardo ficou, deu uma loja. Falei, não, já tá errado. Ele não tá fazendo, tá indo para outro caminho. Foi desviando o caminho da espiritualidade para ir para a questão financeira. Mas ele mesmo reconheceu, né? Foi. Eu só voltei a ver ele depois de meses que ele parou e ele voltou. Ele falou, gente, aconteceu um negócio comigo. Aí eu falei, deixa eu ver se o Saulo como que tá. Aí ele parou, aí eu voltei a assistir ele, cara. Isso acontece direto com as pessoas. Ele foi tentado, 99% cai, entra na onda e vai pro dinheiro, aí se desvia, né? Desvia. Muita gente focando no dinheiro, não no trabalho espiritual. Muita gente perdida. É difícil, a gente faz uma programação, só que a hora que entra aqui tem os benditos dos hormônios que fica te excitando para fazer tudo, né, meu? Você fica subindo pelas paredes igual lagartixa, querendo fazer um monte de coisa, querendo ganhar dinheiro. Televisão só falando que você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter carro novo, casa na praia, não sei onde, viajar para Disney. Você fica pensando que isso daí que é a realidade, mas daí não é a realidade. Ricardo, quem falou da família, o guia falou assim, a família é lixa, família é ponta, é aço, entendeu? É para pagar dívida. Então, 99,9% pode pôr que é débito. Dificilmente vai ter... Às vezes tem, assim, umas mães, né, que já superaram bastante coisa, elas aceitam uns filhos problemáticos, né? Mas os dois irem aprendendo, mas não tem débito kármico ali deles. Mas é bem raro isso aí.